Citar artigo de lei no contrato ajuda ou atrapalha? Deve ou não deve? Hoje, nosso papo de contratualista será sobre essa dúvida tão recorrente para quem está iniciando na redação contratual. Mas antes de qualquer coisa, siga o canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário para eu saber que você está gostando das aulas que está vendo por aqui. E mais do que isso, deixe a sua sugestão de qual é o próximo tema que você também quer conversar aqui no canal. Combinado? Então, bora lá. Quando falamos em artigos de lei, especialmente nos instrumentos contratuais, nós seguimos ainda uma máxima antiga que quanto mais texto técnico, quanto mais texto jurídico, quanto mais tecnicidade, juridiquês naquele instrumento, é como se ele pudesse ser melhor por conta disso. É como se ele pudesse ser mais forte por conta disso. Mas a grande questão é que não. Essa ideia ela é equivocada, uma vez que quanto mais você dificulta a leitura daquele instrumento, mais você também dificulta a sua interpretação e execução, seja na gestão das obrigações entre as partes e seja eventualmente na cobrança dessas obrigações. E é justamente por isso nós precisamos tomar muito cuidado quando citamos artigo de lei no contrato. Então aqui qual que é a resposta? Depende. Depende da sua estratégia, depende dessa necessidade. Isso porque citar o Código Civil, por exemplo, um artigo do Código Civil que fale sobre função social. Nosso Código Civil é a lei geral aplicável aos contratos, onde trazem seus princípios, onde trazem suas excepcionalidades, onde trazem suas regras gerais. E aí, citar o Código Civil e seus artigos por si só não é o que vai trazer a validade daquele contrato. E aqui, quando eu falo contrato, eu falo do seu instrumento. Citar um artigo da função social do Código Civil não é o que vai garantir que aquele instrumento contratual realmente exerça sua função social naquilo que ele é aplicável. E eu já vi instrumentos contratuais com uma cláusula onde citava ali o artigo específico do Código Civil sobre a função social, e na verdade em total contradição ao que a cláusula estava prevista. No final das contas, não ajuda em nada, mas esteve ali, como se diz, para encher espaço do que para ajudar efetivamente alguma coisa. E quando nós redigimos os instrumentos contratuais, nós precisamos sempre ter em mente em como vamos atingir aquele resultado que o nosso cliente precisa. Então vejam, o cliente, ele não precisa necessariamente do instrumento contratual. Ele não está te contratando para que você pegue um papel e redija um instrumento contratual, para que você abra o Word e redija um instrumento contratual por si só. Ele precisa daquele instrumento contratual para se garantir algum resultado, alguma expectativa, algum interesse próprio, mas não meramente para ter um papel e moldurar para colocar ali na casa, no escritório dele, enfim. E por isso, nós precisamos sempre pensar, ok, eu estou aqui com o Word aberto, eu estou com esse papel, e agora, por qual caminho eu vou seguir? E aí, quando a gente fala em artigo de lei, nós precisamos sempre citá-los quando houver a sua necessidade. Então, por exemplo, quando eu preciso trazer alguma convenção processual ou ainda alguma disposição a respeito de como aquele contrato deve ser interpretado. Então, nós podemos, e o nosso Código Civil nos autoriza isso, especialmente pela questão da liberdade contratual que temos ao redigir esse instrumento, nós podemos trazer ao contrato cláusulas que prevejam como aquele contrato deve ser interpretado se eventualmente for necessário. Então, se eventualmente uma das partes quiserem negociar alguma coisa, ou se quiserem revisar alguns dos termos, ou se for para a justiça ou para uma arbitragem, como aquele contrato será interpretado? E mais, se eventualmente não houver uma cláusula específica no contrato sobre aquela questão, como será integrado? E aí nós podemos trazer cláusulas a respeito de passos, caminhos, parâmetros para essa interpretação e integração do contrato. E aí aqui nós podemos trazer cláusulas específicas, legislações próprias para que as partes sempre tenham ali o caminho do que seguir. O mínimo a seguir, a base legal para se seguir. Então, quando nós temos, por exemplo, contratos com garantia de alienação fiduciária, essa garantia, obrigatoriamente no seu instrumento, precisa seguir cláusulas e disposições expressas na legislação.
E se eventualmente ela necessitar de interpretação, vai seguir também o que traz a legislação. E aí nada impede que você traga a lei aqui nessa questão específica para dizer sobre alguma cláusula expressa na legislação. Mais do que isso, quando falamos de contratos típicos, que são justamente aqueles contratos que há previsão legal, que há uma previsão legal de seus termos, de suas cláusulas, da sua forma de se seguir, então nós também podemos trazer os artigos de lei ou as legislações, citá-las para que haja um parâmetro. Mas vejam, somente se isso for necessário. Agora, citar por citar, especialmente artigos gerais, onde não traz uma especificidade àquele negócio, você pode simplesmente estar enchendo o espaço daquele instrumento sem trazer em contrapartida efetividade. Então, toda vez que nós pensarmos, poxa, será que eu preciso citar esse artigo ou não? Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, não. Mas instrumentos que trazem certa formalidade, contratos sociais, quando eu preciso trazer que o contrato social vai seguir em algumas questões de parâmetros quanto à lei das SA, uma lei de franquia, quando eu pego a questão da garantia de alienação fiduciária, vejam, são questões específicas com legislações próprias. Então faz sentido que alguma coisa ou outra eu realmente traga do que está na legislação. Do contrário, somente para dizer que aquilo é técnico, que é mais jurídico, que tem mais validade por si só, não. Até porque você pode criar aqui um ponto controverso, um ponto que mais vai dificultar do que ajudar as partes. Então, não cite artigo de lei meramente para parecer técnico. Cite artigo de lei ou a legislação em si quando for estratégico, quando precisar seguir certa formalidade ou quando precisar seguir certa tipicidade. Então, você precisa aqui trazer uma certa base legal para aquele contrato. Se eventualmente aquela legislação for alterada, irá se seguir pela nova, enfim, suas disposições. Então, vejam, aqui é uma coerência entre a cláusula, o contexto, a legislação, a aplicabilidade naquele mercado e, mais do que tudo, a intenção das partes. O nosso papel, quando redigimos instrumentos contratuais, não é burocratizar. Pelo contrário, é facilitar que aquele negócio que irá ser formalizado pelas partes tenha uma base legal para se sustentar. E se a gente meramente sai redigindo um instrumento de qualquer forma, a gente mais dificulta do que ajuda. A gente não cria realmente um documento que vai trazer amparo legal para o nosso cliente, pelo contrário. Em alguns casos, esse documento pode mais prejudicá-lo, especialmente numa negociação, especialmente numa judicialização.